Olá, mais uma edição com carinho, com credibilidade e sucesso. É o Topcast que está chegando agora e eu estou muito feliz porque o Topcast está crescendo cada vez mais. Que prazer imenso receber vocês aqui com sua audiência e com seu carinho. E eu estou muito feliz, gente, tá aqui com vocês no Topcast. Sempre foi um grande prazer, né? Só lembrando que eu sou o William Santos, do programa Top, na sua telinha da TV São Luís Rede TV, todos os sábados, às 10h30, você tem um encontro marcado comigo, e reprise aí domingo, 7h30, no Cagado dos Pintos, como falam meus avós, né? No Cagado dos Pintos, domingo, 7h30, você tem um encontro marcado comigo aí, do programa Top, com muitos eventos, sociedade, colonismo social. Gente, lá no programa Top abordamos tudo, né? Abordamos aí também, saúde, moda, beleza, gastronomia, viagem, turismo, gospel, diversidade, esporte, isso é muito bacana. Além disso, estamos também no jornal O Debate, com a coluna Top Social, há 16 anos, mostrando a sociedade maranhense e nacional. Estamos também com nossos eventos, através da nossa empresa aí, que é a WS Entretenimento e Marketing, e também com a agência de assessoria de imprensa. E temos nosso site, blog, que você pode nos acompanhar através de lá, williamsantos.com.br. Só lembrando que o William é somente com o L. Além disso, temos nosso Insta, que é @WilliamSantosOficial. Isso mesmo, @WilliamSantosOficial. Do programa é @programa Top SLZ. E temos também, gente, o nosso Insta reserva, que é o William Santos TV, certo? Você sabe que o mês de março é um mês muito importante. É uma campanha, né, que é conhecida aí como Massa Azul Marinho. Isso mesmo, uma campanha de conscientização e prevenção do câncer coloretal. Isso mesmo, que é o câncer do intestino. E o objetivo da campanha é informar a população sobre os fatores de risco, estimular o diagnóstico precoce, alertar sobre os sintomas e divulgar as opções de tratamentos, né? E você sabia que aqui no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, né? O câncer de intestino é o terceiro tipo mais comum no nosso país, né? E o Dia Nacional do Combate ao Câncer do Intestino é dia 27 de março, que é um mês que todos estão aí se conscientizando e correndo atrás aí para combater esse grande mal na saúde, né? Não só no mês de março, porque bate muito no mês de março, mas também o ano inteiro. E para isso, a gente trouxe aqui hoje a doutora Doris Rocha, ela que é coloproctologista, que afinal é minha proctologista, que cuida de mim com muito carinho, e é uma grande profissional, que eu tenho o maior prazer de receber ela aqui no Topcast, porque, gente, pense uma profissional indo e voltando, é uma das melhores e maiores do Maranhão. Que prazer imenso receber você aqui no Topcast, doutora Doris Rocha. Seja bem-vinda. Obrigado, William. Obrigado pelo convite para fazer esse papo aqui hoje contigo. Aqui. Bom, falar do mês de março, que é uma campanha muito importante para todos nós, a gente tem uma hora de bate-papo com a doutora Doris Rocha, mas vamos falar também de outros assuntos, vamos saber um pouco da vida dela, da infância, da adolescência, como foi também para escolher essa grande profissão que ela atua hoje. Doutora Doris Rocha, como ela já tinha me falado antes, ela não é ludovicense, ela é caxiense, que é uma cidade maravilhosa, né, doutora Doris? Princesinha, né? A princesinha do sertão, né? É isso aí, conhecida. Pois é, eu vim para cá com 3 anos de idade, pouco antes de fazer 4 anos, e estou aqui em São Luís do Maranhão até hoje. Então, eu já sou ludovicense pelo tempo de casa. Já recebeu o título de cidadão ludovicense? Não. Ainda não recebeu? Não recebi. Quando for vereador, vou ter que dar esse título para ela, né? Pois é. E aí você veio para São Luís com 3 anos de idade, mas seu pai é ludovicense. Papai é. A família da minha mãe toda é caxiense, né? Mãe e meus avós são Caxias, e meu pai, que era ludovicense. E o que seu pai fazia e sua mãe? Meu pai trabalhava na Refesa, né? E mamãe era professora. Que massa. De qual matéria, assim, era? Olha, naquela época, as mulheres não tinham grandes opções, né? Então, ou era dona de casa, ou era professora. Então, ela fez normal, que hoje nem existe mais. Não existe mais. Então, ela era professora primária, né? E trabalhou até se aposentar como professora primária. Teve uma boutique aqui na época. Mas boutique também, de roupas? Sim, e a pílula falhou, acho que na Rua Grande?
Não, não era na Rua Grande, era na Rua da Paz. Acho que as pessoas, mas, né, de um tempo atrás deve se lembrar, porque era Sim. muito conhecida a boutique de mamãe, né? E a Pílula Falhou, que começou com roupa de bebê e gestante, moda bebê e gestante, mas depois não, depois cresceu tanto que aí vestia do bebê Até os a idosos. qualquer idade. Que nasce. Vocês são quantos filhos? Nós somos 4. 4 Eu, filhos. única mulher. Ah, então os irmãos tinham bastante ciúme da Mais doutora ou Doris. menos, né? Porque eu era a princesinha do papai. A queridinha do papai. Ora, com certeza, a única mulher no meio de 3 homens. E como foi a adolescência? Tranquila. Tranquila. Qual era o bairro que vocês moravam aqui na época? Na época era centro da cidade. No centro mesmo, né? São Luís ali praticamente era restrito ali ao centro, o máximo até ali o Monte Castelo. Não existia a ponte de né? São Francisco ainda? Já. Quando eu estava no ginásio, ali, primário ginásio, né? Foi inaugurada a ponte do São Francisco. Que massa. Mas antes, não. Quando eu era criancinha mesmo, não tinha ponte do São Francisco. E a escolaridade foi aonde? Santa Teresa. Ah, ali na Rua do Egito. Na Rua do Egito, entrei ali no jardim de infância e saí para a universidade. É uma escola bem antiga, né? É. E ali estudou também várias pessoas hoje que são grandes personalidades do estado do Maranhão, né? Era doutora um Doris? colégio referência na época para as mulheres. Era um colégio só de mulher, um colégio de freira, né, que só recebia mulheres. A minha turma foi a primeira turma, não, no último ano da escola, foi o primeiro ano que a escola se transformou em colégio misto. Né? Então, nós tínhamos um só aluno nessa época no colégio. Foi Só um quando rapaz? Só um rapaz. Foi quando eu estava terminando, mas ele não era da minha turma, ele era bem depois de mim. Acho que era. Terminando o ginásio, né? Que falava na época? Não, eu estava terminando o científico. Científico. Que na minha época, o científico ele era profissionalizante. Então, eu terminei o científico como técnica de laboratório. Ah, então nessa época eu já queria ir para a área de saúde. Com certeza. Eu acho que eu sempre costumo dizer, eu não sei quem que me escolheu, se foi eu que escolhi a medicina ou se foi a medicina que me escolheu, porque desde criança eu sempre falei que eu queria ser médica. Mas... Então, e os pais apoiaram? Principalmente meu pai, né? Eu acho que o papai, no fundo também queria ter sido médico, mas acho que não deu certo, Não né? deu certo. Aí, por contingências aí do dia a dia, da vida. E eu sempre quis ser médica. Eu já, desde criança, quando brincava de boneca, mas era ali sempre, né, cuidando da boneca, mas no sentido de tratar como médica. Como médica. Então, desde criança, eu sempre quis ser médica. Então, eu terminei, saí do Santa Teresa como técnica de laboratório e fui para a universidade fazer medicina. Medicina. E, doutora Doris, os alunos ali na época da escola, você tem contato até hoje? Tenho. A minha turma do Santa Teresa, nós temos grandes amizades que perduram ao longo desses anos todos. Eu tenho amigas mesmo particular que eu convivo no meu dia a dia desde essa época, que foram colegas minhas do jardim de infância. E a maioria das colegas, a gente se encontra. Nós temos uma festa anual. Tem um grupo de WhatsApp? Temos o grupo, mais de um. E nós temos uma festa anual, que nós nos reunimos, né, e que vão só as mulheres mesmo, porque como era na época. Sim. E é muito bom rever essas amigas, voltar ao passado, lembrar das travessuras de criança, né? É muito bom. Era uma época muito boa, né, doutora Doris? Muito boa. Quando a gente, assim, a nossa maior preocupação era brincar e ser feliz. E estudar, né? E estudar, né? Então, os carnavais eram no Jaguarema, no Lítero, na Rua Grande. Na Rua Grande nem tanto. A Rua Grande nunca ela teve, assim, era na Deodoro. Na Deodoro. Né? E ali nas ruas em torno da Deodoro, na Rua do Sol, teve uma época que o carnaval passava ali na rua. Quando eu vim morar em São Luís, eu criança, né, muito criança, acho que foi o primeiro carnaval que eu passei aqui, o carnaval era ali em frente ao Palácio. Palácio dos Leões? Dos Leões. Inclusive tinha aqueles carros alegóricos, sim, né, aqueles caminhões todos enfeitados, com as moças todas muito bem vestidas, eu me lembro tão bem disso. E foi a primeira vez que eu tive contato com o Fofão. Né? Assim, hoje você não vê mais Fofão, né?
É dificilmente nos E a carnavais. gente teria Né? até medo hoje de encontrar fofão na rua. Não pela máscara em si, por não Tinha que saber pegar a quem... boneca para poder dar um dinheirinho para eles, né? Tinha. Eles iam de casa em casa, né? As pessoas abriam a porta da sua casa para receber aquela turma de fofões. Era super interessante. Que maravilha. Então, as suas amigas até hoje têm contato, todas são formadas, A casadas. maioria são formadas, né? A maioria mora aqui no Maranhão ainda. Algumas não moram, mas a maioria mora aqui em São Luís. Que legal. E tinha alguma professora chata, assim, na época? Que pegava no pé? Tinha, sempre tem, né? Sempre Aquela tem. que exige um pouquinho mais, né? Mas não tá mais nem com a gente, nem... E qual é a matéria que você mais gostava? Eu sempre gostei de ciências, biologia, sempre fui, sabe, matéria decorativa. Decorativa. Né? Eu amava. Amava. E doutora Doris, e como foi para você chegar à profissão de médica, né? Você sempre sonhou ser médica, né? E aí, depois que você saiu do Santa Teresa? Eu entrei na universidade, eu saí de Santa Teresa direto para a universidade. Na UFMA? Na UFMA, né? Na UFMA. E lá... A primeira turma, né? De proctologia? Não, primeira turma não. A minha turma é a 37ª, se eu não me engano, da universidade, da UFMA. A proctologia foi uma especialidade, né? Que eu escolhi após a minha graduação. De medicina. Eu fiz cirurgia geral e fiz a coloproctologia, porque a coloproctologia é uma especialidade cirúrgica. Que legal. E aí você fez medicina, né? Que há bastante tempo, que é mais de 10 anos. Eu me formei. De medicina. O curso de medicina não é mais de 10 anos, né? O curso de medicina são 6 anos. 6 anos. 6 anos. Mas aí tem especializações. Aí, para você se graduar como médico, aí você vai partir para fazer especializações. Aí eu fiz mais 2 anos de cirurgia geral e depois mais 2 anos de coloproctologia. E por que você escolheu essa especialização de proctologia? William, acho que assim, eu já tenho alguns anos de formada. Então, Sim. Quando eu entrei na universidade, mulher operando era uma coisa difícil de se ver. Mulher ainda era muito discriminada, principalmente dentro de uma área que era uma profissão masculina, a medicina era uma profissão masculina. Mas eu sempre quis operar. Eu acho que, na minha concepção, o médico é aquele que operava. Só que, para facilitar, eu gostava muito do aparelho digestivo. Né? Amo o aparelho digestivo, gostava demais. Então, eu não quis fazer a parte clínica, eu não quis ser gastroenterologista. Então, eu quis unir as duas coisas, a cirurgia com o aparelho digestivo. E a melhor opção realmente foi a coloproctologia, né? E assim, eu tive muita oportunidade, muita chance. Meu professor, que era amigo, inclusive a família dele, a mãe dele era muito amiga da minha mãe, que foi lá onde, me deu muito, me incentivou muito. Né? Eu participava de todas as cirurgias com ele, aquela coisa toda. E aí... O Lawande. Que hoje você trabalha com ele. Hoje nós somos sócios. Então ele foi seu professor. Foi meu professor. Massa, doutor Lawande, que é o pai do Rodrigo Lawande. Isso aí, pai do Rodrigo. Rodrigo. E o doutor Lawande... Da Letícia, que é médica também hoje, eu só né? conheço, Letícia eu conheço Lawande. o Rodrigo, né? Só o Rodrigo. Ela é nefrologista. Que legal. Lawande. E até hoje está atuando, doutor Lawande, né? Continua trabalhando. Que maravilha. E doutora Doris, na época, né, como você frisou antes, era um preconceito grande, né? Porque era uma profissão que os homens lideravam ali, né? Com certeza. E aí você foi uma das primeiras mulheres a entrar nessa profissão? Eu sou a primeira coloproctologista, né, aqui do Maranhão. Foi a primeira. A primeira. E a cirurgia geral também, assim, você não via mulher fazendo cirurgia geral. Porque tinha um preconceito ali na época. Porque achava que era uma profissão que mulher não tinha capacidade suficiente para isso. Acho que as pessoas tinham essa ideia, né? Tanto que quando eu fui fazer prova para residência em cirurgia geral, eu fiz no Rio de Janeiro, e eu passei para o Souza Aguiar, que é um hospital, né? Todo mundo conhece, lá no Rio de Janeiro. E um hospital basicamente de emergência. E na época tinha prova oral, você fazia a prova escrita e passava por uma banca examinadora. Quando eu passei na prova, aquela coisa toda, toda empolgação, que eu fui para fazer a prova oral, uma das perguntas que não me lembro quem era
Na época estava tensa, nervosa com aquele Sim. negócio de prova, querendo Hoje não tem mais passar. prova oral, né? Acho que não, acredito que não. Acho que não. Então, ele se virou para mim e perguntou, vem cá, se você chegar numa sala de cirurgia em que a anestesista é mulher, a cirurgiã é mulher, né, todas as técnicas de enfermagem mulheres, o que que você faria? Eu digo, nada. Né? Seria operada. Porque se eu quero fazer cirurgia, é porque eu acredito em mim. Né? Então, as pessoas que estão ali, os profissionais que estão ali, também devem acreditar no seu potencial. Mas existia isso. Eu me lembro bem, assim, meu chefe da cirurgia geral, ele me olhava e dizia assim, não estou acostumada a trabalhar com mulher. Gente. Dizia na minha cara, entendeu? Na minha cara. E um dia eu sentei com ele, ele perguntou, teve sessão clínica, aquela coisa toda. Aí ele perguntou, e começou a me questionar. Quando eu terminei, que a gente terminou o papo, ele se virou para mim e disse assim, sabe que você é inteligente? Quer dizer, ele tinha uma falsa ideia de que eu era burra pelo fato de ser mulher. Né? Então, existia muito preconceito. Hoje, não. Hoje a medicina, ela acho que está mais uma profissão mais feminina do que masculina, como era anteriormente. Sim, tem muitas mulheres médicas. A maior parte das turmas hoje de medicina, você vê que são mulheres. E surgiu também outras especializações, né? Sim, com certeza. E a cirurgia geral, hoje, abraça as mulheres sem nenhuma discriminação. Não existe mais isso. Mas eu sofri, viu? Sofri. Fui a única mulher na cirurgia geral. Eu fui a única... Não, eu não fui a única mulher na coloprocto, porque na coloprocto eram só apenas 2 vagas. Então entrou eu e um amigo, né, que era de Maceió. Agora, eu já tive uma residente, que foi minha R1, que era mulher. Mas até então, difícil as mulheres ali na cirurgia, então, na cirurgia geral. Era só eu de mulher. No meio de todos os homens, dos meninos todos, eu era a única mulher. E hoje tem várias mulheres nessa profissão. Só tem. Você vai ver. Aqui no Maranhão tem bastante? Tem. Hoje nós temos um grande número de excelentes coloproctologistas aqui em São Luís. Você tem alguma referência de alguma mulher assim que você admira, que é coloproctologista? Além de você mesma, né? Não. Nós temos a professora Angelita Gama. Angelita Gama. A professora Angelita, ela é conhecida mundialmente. Ai, que massa. E assim, ela está com mais de 80 anos, continua nativa. Atuando. E ela é respeitada a nível mundial. Então, ela é uma referência não só para as mulheres da coloproctologia, mas para a proctologia como um todo a nível de Brasil. Gente, ela levou legal. a coloproctologia nossa a nível do Brasil, colocou num patamar lá em cima, e ela realmente é excepcional. Mas, doutora, na época que você se formou, não existia a coloproctologista, né? Já existia. Já existia na época? Já existia. Eu pensei que era uma especialização que tinha sido agora, recentemente. Não. Não recentemente, assim, uns anos atrás. A coloproctologia, inicialmente era chamada só proctologia, né? Depois de alguns anos começou o nome passou a ser coloproctologia, porque nós tratamos de intestino grosso, reto e ânus, né? O intestino grosso aí são cólons e o reto. A diferença é essa, de coloproctologista para proctologista. Não tem uma grande diferença, a diferença é apenas no nome, né? Porque o procto significa reto, então proctologia seria só reto, né? Como a gente vê todo o aparelho, todo o intestino grosso, então ficou coloproctologia, ficou mais condizente com a especialidade. Então, voltando lá na sua formação, como foi para escolher, né? Você, claro, passou ali, estudou medicina, né? Fez medicina. Como foi para escolher essa especialização? Pois é, como eu estava te falando, eu amava o aparelho digestivo e queria ser cirurgiã. Então, eu juntei aí as duas coisas numa especialidade única, que é a coloproctologia. Então, eu cuido do intestino, né? E eu opero. E o que teus pais acharam? Não, pai, vou fazer aqui a especialização de proctologia. Não, mamãe na época, ela achou assim, minha filha, justamente porque existia esse preconceito, não é melhor você fazer pediatria, ginecologia, que eram as especialidades geralmente, né, que as mulheres faziam. Atuavam mais. Aí eu digo, não, eu não quero fazer pediatria, muito menos ginecologia, não tinha nada a ver comigo, entendeu? Mas, fora isso, era mais pela situação da época, né? Como as pessoas viam a mulher neste meio, no meio da cirurgia, dentro de um centro cirúrgico, comandando uma sala cirúrgica.
Então, foi uma barreira muito grande que foi Foi. vencendo ali cada dia, Foi, né? foi. Hoje, o pessoal, com certeza, as meninas hoje, as novas médicas, elas não sabem o que é isso. Mas olha, eu passei perrengue, viu? Perrengue Eles vão me olhar mesmo. com cara feia na hora que você chegava. Não é nem só os pacientes, os próprios colegas. Quer dizer, na cirurgia geral, nós éramos 7. Eu, a única mulher no meio desses rapazes Os todos, os homens. R1, fora os R2, O né? que é R1? Só para o povo entender em casa. R1 é o primeiro ano de residência, Ah, sim. né? Uma residência de 2 anos, aí tem o R1, R2. Se for uma residência de 3 anos, tem o R1, R2 e o R3. Então, o R1 é aquele que está chegando. Aí tinha os R2, que era também uma média de R2 eram 8. Mas R1, então, eu era a única mulher. A única mulher. Então, era assim, a queridinha da minha turma, dos R1, que nós entramos juntos, todos juntos. Tinha muito amigo, muito ligado. Mas, no campo operatório, a coisa era diferente, sabe? Existia discriminação. Fora de campo operatório, fora ali do ambiente de trabalho, era uma coisa. Mas saiu dali, entrou em campo operatório, entrou na hora de discutir quem vai operar, quem vai entrar. Era complicado. Complicado, né, Só doutora? faltava ir Era uma aos tapas. competição. Só faltava ir aos tapas. Aos tapas. com esses Então era uma meninos. competição praticamente, né? É, porque, sabe, sempre achando que não, que mulher não era para estar ali. No fundo era isso. Gente, então mulheres passaram por várias barreiras, Com né? Então, de certeza. todas as profissões, em casa, no trabalho, no voto, né? Isso. Então, os homens pensavam na época que as mulheres tinham que estar em casa, cuidando, dona de casa, praticamente, isso, né? Isso aí. E hoje, atualmente, as mulheres estão roubando a cena, né? Então, já em vários espaços, né? Não, e assim, ela não deixou de ser dona de casa Sim, também, né? mãe, Quer esposa. dizer, nós passamos a ser equilibristas, a gente consegue equilibrar várias coisas ao mesmo tempo. A vida profissional, com a vida pessoal, com a vida de casa, entendeu? E acho que nós somos diferenciadas. Vocês são mulheres guerreiras, são divas. Somos Né? diferenciadas. Hoje eu tenho uma... minha maiores amizades são mulheres, né? E eu amo as mulheres porque eu vejo a história de várias mulheres que são batalhadoras. Por exemplo, a minha mãe é uma, né? Mulheres que são guerreiras, que às vezes são abandonadas pelo marido, com não sei quantos filhos, e elas vão trabalhar, vão correr atrás ali. Tem mulheres aí que é mãe e pai, né, ao Isso mesmo aí. tempo. E como foi a vida acadêmica, assim? Foi difícil, assim? Porque Não, eu acredito não. que tinha uma estrutura dos pais, né? Não. Vocês é de uma família de classe média alta, né? Sim, classe média, né? Classe média. É. Você tinha que trabalhar Não. ou só estudava? Só estudava. Só estudava. Só estudava. Então não foi tão difícil assim a vida acadêmica? Não, muito pelo contrário. Minha vida acadêmica foi uma fase muito boa, né? Minha turma até hoje também é muito junta, é muito unida, a gente também se encontra, já fizemos viagens, né, juntos. Massa. A turma, nós comemoramos 35 anos de formado na Europa, a turma, quem deu para ir foi. Então é uma turma muito boa e a gente estudava, mas nós tínhamos o nosso lazer. Né? Tínhamos o nosso lazer. Então, foi uma vida legal. Foi porque uma hoje fase a maioria... muito boa da minha vida. Tanto a fase acadêmica, como a minha fase de residência. Fiz fora, né? Foi minha primeira experiência morando fora, morando sozinha. longe, sozinha. Você fez longe do aonde? pai. Eu fiz No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Que legal, doutora Eu já fiz Doris. o último ano da faculdade, né? Que chamamos de internato. Eu já fiz lá. Aí fiquei lá, mas a cirurgia geral, mas a coloprocto. Gente, que legal. Então, que bom que sua vida acadêmica foi assim, tão difícil, né? Só estudava, não trabalhava na época. Não trabalhava. Você é a queridinha do papai, né? Também, né? Também. Até porque o curso de medicina, ele exige muito puxado, muito, né, doutora? Ele exige muito. Muito puxado. Muito. Você tem aula de manhã, você tem aula de tarde, aí depois você começa a dar as plantões, aquela coisa toda. Então, é um curso, né, que não dê para ter um trabalho. Teve colegas meus que davam aula à noite, entendeu? Mas, assim, o curso em si é meio puxadinho. Então, depois da residência, foi fazer pós-graduação? Não, eu fiz a graduação, aí fiz a residência. Eu fiz 2 pós-graduações, a mais recente. Recente. Né? Porque aí eu fiz Como eu lido com o aparelho digestivo, né, e o aparelho digestivo é onde tudo acontece, onde, né, você come, todos
os alimentos passam por ali, vão ser processados, digeridos, tudo ali no aparelho digestivo. Então, o que acontece? Muito dos teus sintomas, muito do teu dia a dia em relação ao teu aparelho digestivo está diretamente relacionado com o que você come. Aí eu resolvi fazer nutrologia. Aí eu fiz uma pós-graduação em nutrologia. Fiz assim, direcionada só para os transtornos gastrointestinais. Todo mundo pergunta, e aí, me passa um remédio para emagrecer? Eu digo, não trabalho com perda de peso. Mesmo ter feito nutrologia. Não trabalho com perda de peso. Meu negócio não é perda de peso. Porque acho que perda de peso é você ter consciência alimentar, é saber o que você vai botar da boca para dentro. Eu trabalho com os transtornos gastrointestinais que estão relacionados com problemas digestivos. E fiz depois também, recentemente, uma pós-graduação em gastroenterologia. Por quê? Como em gastroenterologia, que vê essa parte do processo de digestão de gastrite. Alta também, mas é mais a parte funcional. Eu trabalho mais com a parte funcional, com os transtornos gastrointestinais, que são em decorrência da própria alimentação, da parte funcional propriamente dita. E tá aí tudo junto, tudo interligado. Então, a doutora Doris Rocha, né, fez aí a medicina, escolheu a sua especialização. Depois de formada, como foi aí para começar a ter uma vida... Assim, depois que se formou, com certeza vai aí pro trabalho agora, né? E como foi para conhecer o seu marido, né? Meu marido. Como foi para conhecer, né? Porque eu acho um casal tão lindo eles dois, que até mandar um abraço especial para o Fernando, que é engenheiro, né? Ele é engenheiro agrônomo. Agrônomo. Então, assim, o Fernando é uma pessoa maravilhosa, um cara, assim, que combina com a doutora Doris, né? É top. Ele é grande fã do nosso programa de TV. Todo domingo tá ligadinho lá no nosso programa de TV. Quero mandar um abraço especial para ele. E como foi, assim, para vocês dois se conhecer, né? Eu conheci Fernando, eu era criança. O quê? Era. Você se conhece desde criança? Eu tinha. Mas ele é caxiense? Anos. Não. Eu vim pra cá com 3. Ele é daqui de São Luís? Ele é daqui de São Luís. E ele é amigo do meu primo. Então, quando eu conheci Fernando, eu tinha, em média, mais ou menos 10 anos de idade. Então, vocês brincavam de casinha? Não, ele era mais velho do que eu. Eu era uma criança e ele já era um rapaz. Sério? Eu tinha 10, ele tinha o quê? Uns 18 anos. 8 anos a mais. 8 anos a mais. Gente! Entendeu? Aí eu achava ele aquele rapaz bonito, mas assim... Foi o primeiro amor? Não é questão de amor. Assim, foi a primeira paixonite? Também não. Não? Não tinha. Pelo menos na época, porque eu era muito criança. Sim, 10 anos. 10 anos, muito criança. Aí ele era amigo do meu primo, então eu ia na casa da minha tia, né? A minha tia Doris, e ele estava sempre o nome dessa tia Doris? Foi de quem eu herdei o nome. Minha tia e madrinha. E aí ele estava sempre lá com meu primo. E aí nisso você foi crescendo? Não, aí... A vida seguiu os seus rumos. Cada um, né? Minha tia se mudou. Então a tia morava no centro? Morava no centro. Morava muito perto da minha casa. Então eu sempre ia lá por isso, né? Que era muito perto. Depois que ela se mudou, ficou mais difícil. Então eu perdi o contato, né, com ele. E como foi para se reencontrar depois? Ele casou, eu fui embora para o Rio, ele casou e tudo mais, separou. E tem filhos? Tem, do primeiro casamento. Eu não sou mais crianças, né? A gente chama de criança. Tem os filhos, aí eu fui me embora. E tem quantos filhos, seu Fernando? 3 filhos. Do primeiro casamento? Moças. Já estão tudo grande? Já é até avô? Já tem neto com 20 e pouco. Ixi, daqui a pouco é bisavô. Bisavô. Aí eu fui me embora para o Rio, fiquei lá praticamente quase 6 anos. Quando eu voltei, né, voltei para morar aqui em São Luís, numa festa, não seria bem festa, Largo Junino, né, que era ali no Ipen, eu olhei aquele rapaz, quando eu digo isso ele fica chateado, ele fica chateado. Eu olhei aquele rapaz, eu digo, gente, eu conheço, aparecido. Mas tava diferente. Não... Aí, depois de muito lá, ele terminou a gente sentando um do lado do outro, né? Aquela roda das cadeiras, você levanta, vai ali, dá uma volta, terminou sentando lá e desvirou. Tu não é Doris, prima de Rinaldi? Eu digo, sou. Aí foi começando, mas você vê que nesse primeiro momento não teve nada. Não teve nada. Só que nós tínhamos os mesmos amigos nessa época, né? Ele estava separado, já tinha um tempo, uns 3 anos, acredito,
não lembro, 3, 5 anos. Estava Mas separado. antes não foi casada? Não, eu não. Só namorava? Só namorava. Aí, frequentavam os mesmos lugares. Aqui em São Luís não tinha muita opção, né? Pequenininho, uma ilha, né? Era. Hoje não. Hoje a cidade cresceu muito. Antigamente eram basicamente os mesmos lugares. Aí nisso vai indo. Estamos hoje há 30 e tantos anos juntos. 30 e poucos anos. Já perdi até as contas, se não me engano, 35. Não tem filho com ele? Não. Gente, que legal. Então, doutora Rocha, aí se casou, tá mais de 35 anos com o Fernando, não tem nenhum filho, né? Não. Hoje a sua religião é católica, apostólica, romana. Romana. Aqui, Nossa Senhora, aqui na mão. Qual é a sua santa? Olha, o seu santo? Nossa Senhora, Nossa né? Senhora. Eu ando com Nossa Senhora Aparecida, né? Mas assim, é a Virgem Santíssima. Está sempre comigo. Todo domingo vai na igreja. Quase todo domingo. E também, doutora Dose gosta de um samba, né? Só não gosta de pagode, não, gosta de samba. Samba. E isso é legal, né? É muito bom. Por que não decidiu não ter filhos? Não veio. Não foi o momento, né? Não veio, eu não fui atrás. Veio. Só curtindo com o Fernando, viajando. Viajando. Que legal. Agora, doutora Doris, mês de março, né, que é o Março Azul, marinho, que é, né, essa campanha de conscientização, de prevenção do câncer coloretal, né? Isso. Que é o câncer do intestino, né? Agora, é um câncer que hoje aflige muita gente, né? Como tu falaste no início, né, pelo INCA, é o terceiro câncer que mais mata homens e mulheres. Então, no homem ele é apenas precedido do câncer de próstata e na mulher pelo câncer de mama. Tem uma incidência muito grande, uma prevalência muito grande, tanto que os dados do INCA, o triênio 2023 a 2025, é estimado em torno de novos 45 mil casos de câncer de intestino. Tá? Então, realmente, o mês de março, esse mês que foi criado a nível mundial, a nível só de Brasil, a nível mundial, a prevenção do câncer de intestino devido à sua alta incidência e sua alta mortalidade. E a maioria das pessoas desconhecem, né? Se preocupa muito só. Tem que se preocupar com o organismo como um todo, né? Mas assim, nós temos a nossa campanha Março Azul, ela é muito pouco divulgada, ela ainda não tem a abrangência que tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que é a próstata, e o Outubro Rosa, câncer de mama. Ainda não existe essa abrangência, essa divulgação como deveria, né? Por isso é importante a gente estar aqui hoje falando sobre isso, sobre a prevenção do câncer de intestino, da sua alta incidência e mortalidade. Isso vem eu queria falar genética, que pode surgir o câncer? Se tem alguma pessoa da família que... Não, o câncer de intestino ele é uma doença genética, né? E tem alguns fatores que vão ser fatores que nós chamamos de fatores de risco. São fatores que vão favorecer, como se fosse um gatilho, para que essa doença se manifeste. Então, aí nós vamos ter desde os hábitos de vida, a própria idade. A própria idade já é um fator que favorece o aparecimento dos tumores de uma forma geral. Tanto que a doença ela é mais incidente acima dos 50 anos. Se você tem realmente casos na família, histórico na família de câncer de intestino, você também vai ter uma predisposição maior do que a população como um todo. Doenças inflamatórias intestinais também são fatores de risco, né? Obesidade também é um fator de risco para o câncer de intestino. E sedentarismo, fumo, bebida alcoólica e alimentos industrializados, são fatores de risco. A má alimentação... Esses são os principais sintomas? Não, esses são fatores de risco, são fatores que podem favorecer o aparecimento do câncer, né? Os maus hábitos alimentares, não é só alimentos industrializados, os maus hábitos alimentos industrializados, aquela alimentação pobre em fibra, que pessoa que não come fruta, não come verdura, que é o que mais se vê. Agora, doutora Doris, atualmente, nesse século que estamos vivendo, é o que mais tem o índice de câncer, né? Porque antigamente, né, dos nossos pais, nossos avós,
Eu acho que tinha câncer, mas não era tanto, porque eu acho que por causa da alimentação deles, né? Que era uma Também. alimentação mais saudável. Também, hoje os meios diagnósticos também favorecem com que você possa diagnosticar. Antigamente, muitas pessoas morriam no interior, principalmente no interior, barriga inchada. Morreu de quê? A barriga estava inchada, né? Hoje a gente já sabe. Mas era um câncer. Na realidade, né, até prove o contrário, ele estava com ascite, que é acúmulo de líquido na cavidade abdominal, já por um câncer até avançado. Mas, assim, hoje você faz um diagnóstico, né, e pode, inclusive, não só tratar, como curar. E outra coisa, antigamente, a alimentação realmente era muito pobre em alimentos industrializados. Eu, quando criança, fruta era oferecido para a criança à vontade. Entendeu? Criança comia, não tinha danoninho, não tinha biscoitinho recheado, refrigerante era refrigerante só no dia de festa. E era tanto que, tipo, era meu aniversário, mamãe ia te convidar, né? Chegava para a tua mãe e dizia assim: olha, manda o Willy lá tomar um refrigerante com Doris amanhã, que é aniversário. O então, bolo desse tamanho. Era um copo de refrigerante mesmo. Um copo de refrigerante. Hoje não, você vai em qualquer fast food e vem acompanhado meio litro de refrigerante. Mas o bolo era desse tamanho, né, doutora Doris? Bolão, quadrado. Grandão, a gente comia e ainda levava para casa para tomar café. Pois é. Então, hoje o bolo é desse tamanhozinho. E hoje a criança praticamente, ela vive, eu costumo dizer isso, saiu do bico do peito, ela já entra no industrializado, não é não? Mãe vai levar a criança para passar um final de semana lá em Barreirinhas, aí ela passa no supermercado, compra papinha de fruta, papinha de legumes, e a criança passar 3 dias lá, na maioria do tempo, comendo alimentos. Eu vejo criança mesmo, assim, de 3, 4 anos, tomando refrigerante à vontade, né? Aí toma Cola Jesus, né? Porque diz que Cola Jesus é menos, menos mal. Mas é tudo refrigerante, tudo são bebidas industrializadas, tem coisas ali que você às vezes nem sabe o que é. Né? E você toma aquilo na maior tranquilidade, coloca aquilo ali para dentro do seu organismo com uma tranquilidade muito grande. E eu responsabilizo, às vezes, os pais quando me procuram pela alimentação errada. Tem idade, assim, para a pessoa ter um câncer do intestino? Como eu te falei ainda agora, a idade é um fator de risco. Um fator de risco. Né? A idade é um fator de risco. Mas a doença, nos últimos anos, ela tem aumentado a incidência numa faixa etária mais baixa. Né? Então, jovens? Pacientes jovens. Ano passado mesmo, eu perdi um paciente com 21 anos. Com câncer 21 de reto, anos, doutor? Com câncer de reto. Então, aquele paciente... Reto anos. Não, reto, né? Reto. Nós temos o ânus, que é ali onde está a fenda anal, aí a parte mais acima é o reto, e mais acima são os cólons, né? Então, esse paciente chegou com desconforto, estava com desconforto, sentindo aquela sensação de desconforto no reto. Quando eu toquei, estava lá um tumor. Rapaz com 21 anos, começando a vida, estava começando o emprego. E aí nós pedimos o exame para fazer o estagiamento, né? Ver como esse tumor estava localizado ali no reto apenas ou não. A surpresa, tumor úlcera? Não, tumor mesmo, uma tumoração, uma saliência, alguma coisa que ela sobressai. Pode até ter um tumor ulcerado, tá? Mas assim, existe sempre uma protuberância para a luz do intestino. Aí estava lá aquela lesão, que para nossa surpresa, quando ele voltou, não foi mais nem ele que voltou, quem voltou foi o pai e a mãe que levaram o resultado da tomografia do pulmão. Que ele já estava muito mal. Ele do pulmão, não, é porque eles queriam conversar comigo, né? Então, aí levaram, já tinha metástase no pulmão, metástase no fígado. Então, esse paciente ainda foi para quimioterapia e tudo mais, mas uma doença em estado muito avançado, realmente não conseguiu evoluir com óbito. Então, a incidência... Com 21 anos, doutora. Com 21 anos. A incidência do câncer numa faixa etária menor, mais baixa, está aumentando muito, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Porque essa prevalência da doença não é só aqui, é a nível mundial. Então, por isso que é importante nós conhecermos, inclusive, os sinais de alerta, porque a doença ela não dá sintoma numa fase inicial. É importante saber disso. Ela não dá sintoma numa fase inicial. Quais são os principais sintomas? Ela já... O que acontece? Já numa fase mais avançada, você pode ter alteração desse trânsito intestinal, ou seja, aquela pessoa que tem o intestino super regular, todo arrumadinho, de repente começa a ter uma alteração. Ou começa a apresentar dificuldade de fazer cocô, ou começa a ter episódios frequentes de diarreia, né? E isso, né,
de forma repetitiva. Pessoas com perda de peso inexplicada. Sim. Eu não mudei nada a minha alimentação, continuo com a mesma alimentação, de repente eu começo a perder peso, consequentemente eu começo a sentir mais fadiga, mais cansaço, porque essa perda de peso vai estar associado também a um quadro de anemia, né? Então, com deficiências nutricionais, eu começo a ter cansaço, fadiga, né? Outro sintoma que é muito frequente, que é o sangramento. Nas fezes. Sangue nas fezes. A gente leu, a gente está acompanhando o caso da cantora Preta Gil. Preta né? Gil. E aí o que acontece? Por ser uma celebridade a nível nacional, porque hoje muitas pessoas que estão nos assistindo, às vezes está com algum desses sintomas, mas não procura o médico. Né? Como, não mudei minha dieta, mas estou perdendo peso, né? Então, e você já tinha me falado isso também, porque a doutora Doris, ela é apaixonada por cocô, né? Como fala, né? Se chegar lá no consultório dela, Tá cheio de cocôzinho. É almofada de cocô, é chaveiro de cocô. Caneca de cocô. Caneca de cocô. Às vezes eu tô viajando, eu fico procurando um chaveiro de cocô, né? E assim, e aí a doutora Doris, né, já tinha me falado isso, e a Preta Gil deu uma entrevista, né, sobre a cor da fezes, né? Sempre quando a pessoa tá ali defecando, né, logo, vamos falar, cagando ali, né? Saiu ali, vê logo como é que tá a fezes. E isso é muito importante, né, doutora Doris? A alteração no formato das fezes, entendeu? É super importante. Em relação também à coloração, né? Só que assim, tipo assim, ela deu esse alerta, né? Mas algumas às vezes tem paciente que chega lá já assim muito preocupado porque mudou um pouco a cor das fezes. Não é qualquer mudança de uma hora para outra, um dia mudou. Entendeu? Porque o que acontece? Muito do que da forma das suas fezes, da coloração, está muito relacionado àquilo que você come, tá? Então, se você comer tem alimentos que podem colorir essas fezes, deixar elas mais avermelhadas, deixar mais enegrecidas, de acordo com o que você está comendo. Mas isso já é um alerta. Se você olha, se mantém, isso é repetitivo, tem que procurar um médico coloproctologista. Ou então, como eu falei ainda agora do sangramento. O sangramento, gente do céu, é, na maioria das vezes, interpretado como hemorroida. Estou sangrando, estou com hemorroida, estou sangrando, estou com hemorroida. Não pode. Todas as doenças do intestino grosso, reto e ânus podem sangrar. Inclusive o câncer e a hemorroida. Então, para você saber, você tem que procurar um médico que vai te orientar realmente se esse sangramento é em decorrência de uma doença benigna, como uma hemorroida, uma fissura, ou não. Tá? Só pode saber depois que você for avaliado. Né? Então, não dá um Google, né? Não. Tem gente que tá sentindo qualquer dor, já vai ali no Google. Ou então dá um Google, eles vão dizer lá que pode ser câncer. Aí chega apavorado de medo pra gente, entendeu? Principalmente pessoas paranoicas. Isso, aí vai chegar lá apavorado de medo. Então, sentiu alguma coisa? Gente do céu, eu tenho um intestino que funciona de uma forma, ele muda. Isso se mantém, vamos embora saber o que é. Se essas fezes começam a ter um formato mais em fita, né? Ou qualquer desconforto no reto, aquela sensação de desconforto, de dor ao evacuar, vamos embora saber o que é. Entendeu? Qualquer tumefação na região anal, vamos embora procurar saber o que é. E não ficar se medicando. Aí eu tô com desconforto, aí a comadre ali tem uma pomadinha, um supositório que o médico passou, aí eu vou lá e uso. Essas medicações todas são analgésicas, são anti-inflamatórias, então eu uso, vai me dar uma melhorada. Eu só vou me tocar quando aquela medicação já não está mais trazendo o benefício que me trazia antes. E vai nos procurar. Quando chega lá, às vezes, chega com tumor em fase avançada. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Prevenção. Então, se qualquer desconforto, qualquer alteração no intestino, tem que procurar um médico. Até desconforto abdominal, distensão abdominal, que pode estar relacionado com a sensibilidade alimentar, mas você só possa saber disso afastando uma doença orgânica. Entendeu? Você tem que procurar saber o porquê que mudou, alguma coisa mudou. Aí vem a prevenção. Né? Que a prevenção é justamente, primeiro, é ter hábitos saudáveis de vida. Então, é tudo aquilo que eu falei, evitar o sedentarismo, ter uma atividade física. Tem trabalhos que dizem que até
A atividade pode reduzir o câncer até 50%. Atividade física? Atividade física. Maravilha, Meu intestino doutora. acompanha o ritmo de vida. Se eu estou pulando, correndo, dançando, ele está no mesmo ritmo. Então, isso melhora o peristaltismo. Faz com que esses movimentos intestinais fiquem mais fácil de eliminar essas fezes, eliminar os gases e, consequentemente, faz com que as substâncias que são cancerígenas não fiquem em contato tão persistente ali, tão permanente com a mucosa do intestino. A alimentação, tirar os industrializados, alimentos gordurosos, tem que tirar, tá? Passar a usar mais alimentos ricos em fibras. As fibras estão justamente, nossas principais fontes são ali as que a gente tem à mão, frutas, verduras, cereais integrais. Onde que está a principal fibra? O que eu estou te falando, as fibras você encontra principalmente, aquela que está ali na tua mãozinha, no teu dia a dia, são as frutas, as verduras e os cereais integrais. Cereais. Tá? Os integrais, porque os cereais refinados, muito pelo contrário, vai prender, vai constipar. Eu tenho que usar e tudo que vai ajudar, que vai estimular. E as fibras, elas têm uma ação pré-biótica, então ela vai alimentar de forma saudável minha microbiota intestinal, ela vai alimentar meus colonócitos. Então, tudo isso vai ajudar. Então, evitar os alimentos ultraprocessados e processados, alimentos industrializados, que têm substâncias carcinogênicas nesses alimentos. Tem muito nitratos, que no organismo se transformam em nitrosaminas, que são substâncias altamente cancerígenas. Entendeu? Caraca. Então você tem que evitar. E hoje você acorda usando alimentos industrializados e vai dormir comendo nissi-minhojo com salsicha. Nissi-minhojo e salsicha. E para quem mora só, a maioria dos jovens hoje está começando ali a vida acadêmica, muitos vêm do interior, né, alugam kitnet, vão morar só, e às vezes não tem a mamãe ali para cozinhar, não tem uma vida saudável em alimentação, né? Então acaba consumindo coisas que não devem. Mas né? Você tem que fazer sua programação, entendeu? Eu ouço muito isso como desculpa. Como desculpa. Entendeu? Mas a fruta ela já está pronta, ela só precisa ser bem higienizada, né? Porque lembrar que as que não são orgânicas, tem agrotóxico, tem que ser, né, bem higienizada. Você pode se programar para comprar suas verduras, para você ter sua salada todos os dias. Você se programa para isso, certo? Agora, eu não posso justificar ali, porque também a saladinha ela já vem pronta. O que a gente vai incrementar é com azeite de oliva, colocar umas ervas ali por cima, pode até colocar uma frutinha para deixar mais palatável, mais saborosa, entendeu? Mas a gente tem que procurar ter bons hábitos. E teve outro artista agora, o Tony Bellotto, né? Que ele tá agora lutando contra o câncer de pâncreas, né? Câncer de pâncreas. Que situação, né, doutora? Agora, como é que tá a situação da Preta Gil, assim? Você tá acompanhando? Não, eu tô acompanhando, mas de uma forma muito superficial. Sim. Né? Pelo que eu sei, ela começou o tratamento, respondeu bem, depois ela houve novamente aí uma recidiva da doença, né, com metástase, inclusive, se não me engano, com metástase peritoneal, foi submetida a uma cirurgia. Uma metástase? Metástase peritoneal, não é cavidade abdominal. Sim. Né? E ela foi submetida a uma cirurgia, acho que para tentar aí, diminuir esses implantes, acredito eu, não sei te dizer realmente, porque eu acompanhei superficialmente, e foi feita uma colostomia. Amputaram, acho que o reto dela, né, e ela tem uma colostomia, que é por onde ela está evacuando atualmente. Né? Então ela já passou por sessões de quimioterapia, radioterapia, cirurgia, né? Isso. E agora parece que está indo para os Estados Unidos para poder ver lá um novo módulo, né? Bora ver, né? É uma situação muito difícil, né, doutora? Da cantora Preta Gil. É muito difícil. Eu não sei te dizer, porque teria que avaliar todos os exames dela e tudo mais. Mas, assim, é uma doença, né, recidivada já com metástase, então, assim, o prognóstico a longo prazo não é dos melhores, né? Mas, graças a Deus, ela tá superando e está vencendo todas essas batalhas. Então, o diagnóstico do câncer do intestino, que eu estou vendo aqui, tem 2 exames, né? Que é para fazer. O diagnóstico, né, do câncer de intestino, antes de mais nada, a gente tem que, antes de chegar ao diagnóstico, fazer os exames de prevenção. Prevenção. Tá? Eu costumo dizer para meus pacientes que prevenção chama-se ausência de sintoma. Quando eu vou fazer exames, porque eu estou sentindo alguma coisa, já não é mais preventivo, já é realmente um exame diagnóstico. Então, os exames que nós temos
à mão, aí a pesquisa de sangue oculta nas fezes, né? É o teste FIT? É o FIT, né? Uhum. Esse que é conhecido como pesquisa de sangue oculto, esse exame, ele detecta a hemoglobina humana nas fezes, então ele indica uma colonoscopia, ele é um exame de rastreio, ele não é um exame de diagnóstico. O fato dele ter dado positivo não quer dizer que você tenha a doença, e o fato de ter dado negativo não exclui doença. Tem essa, certo? Eu posso pegar vamos supor, eu tenho um câncer de reto. Naquele dia, naquele momento, o câncer não sangra de forma contínua, ele sangra de forma intermitente. Então, naquele momento, passou lá as fezes passaram por ali, não tinha evidência nenhuma de sangramento e o exame vai dar negativo. Tanto que eu estou tentando fazer rastreio, mesmo na presença de um exame negativo, eu deveria repetir esse exame com 30, 60 e depois de 6 meses, repetir novamente esse exame. Também se eu acho que possa ter alguma coisa. E o positivo, às vezes, é um falso positivo. Mas no momento que ele vem positivo, esse paciente ele deve ir para uma colonoscopia. Então, a colonoscopia também tem uma idade certa para fazer? Não. Eu já fiz colonoscopia em criança de 11 meses. De 11 meses? 11 meses. Então, caraca, a colonoscopia preventiva, ela anteriormente, antes de 2018, era a partir de 50 anos. De 2018 para cá, a Associação Americana de Câncer, justamente pelo aumento da incidência do tumor numa faixa etária mais baixa, né, diminuiu a idade para 45 anos. Então, a colonoscopia preventiva não é aquela que eu fiz uma pesquisa de sangue oculto e veio positivo, ou então porque eu estou com dor abdominal. Tá? Só te falar, estou sentindo dor de abdominal, acho que é psicológico. Não, é aquele que não tem nada, você não está sentindo nada. Todo mundo que tiver a oportunidade, a chance, deve fazer uma colonoscopia a partir dos 45. Eu já fiz 2 vezes. A partir dos 45 que não era, anos. A primeira vez não era preciso fazer, né? Mas por quê? Não era preciso fazer a primeira vez, porque você disse pra mim, William, tu não tem nada, entendeu? Você coisa da tua cabeça, não sei o quê. Depois que eu tinha perdido um amigo, né? Foi, eu me lembro. Aí, que ele tava com úlcera, tudinho, que ele tava com uma doença chamada reticulite ulcerativa aguda. Gente, e é muita doença do estômago agora, né? No intestino. Aí a colonoscopia, né, gente, é um sofrimento, né? Você falou que fez de uma criança de 11 meses, 11 né? meses. E, gente, tem todo um tratamento, né, doutora? É o preparo. O preparo. A primeira vez, a doutora passou tudinho, mas você tem que evacuar em 10 minutos, né? Não existe essa frequência. Você tem que limpar o intestino. Então, limpar todo, né? O intestino. A gente faz o que nós chamamos de lavagem. Não. Nós fazemos lavagem perroral. Perroral, quer dizer, pela boca. Pela boca. Então nós usamos medicamentos que vão fazer essa limpeza. Que é com água de coco, sementicol, né? Porque a dieta, ela é líquida. Então, dentro da dieta líquida, você pode usar água de coco, caldinho coado, chá, aí você vai, né, só não pode usar nada vermelho. Gente, aí eu ia pro banheiro, o que eu fazia? Só que a doutora passou lá tudinho, eu sou um pouco desligado, então eu ia pro banheiro, me sentava lá no vaso, evacuava e passava papel higiênico. Então isso acabou ferindo lá o negócio. Quando eu cheguei lá para fazer o exame, né? Aí falei, doutor, que eu estava a meter essa mangueira aí embaixo, que eu tô com um negócio lá todo ferido. Ela falou, mas o que foi que aconteceu? Não, eu comecei a passar papel higiênico, né? Não, mas não era para ter passado papel higiênico. Toda vez que você sentava no vaso, evacuava, você ia tomar banho, se lavar, tudo mais. E aí, a primeira vez que eu fiz, de tanto passar papel higiênico, acabou ferindo lá o ânus, né? Porque, na realidade, William, papel higiênico é para não usar nunca. Nunca? Não. Papel higiênico é um fator traumático na região do ânus. Você tem que fazer higiene com água. E se tiver na rua, como é que faz? Não tem aquela mangueira? O correto é você condicionar seu intestino, criar, né, uma regularidade para que você faça cocô sempre em casa. Tipo, eu sempre recomendo, acordou, tomou um copazo de água, faz a primeira refeição, dá uma andadinha, vai pro banheiro tentar fazer cocô. Se você fizer isso durante 30, 60 dias, você vai criar esse condicionamento. O hábito.
Isso aí, a gente educa o intestino também. Ah, é? Educa. Não, ele não precisa ser mal educado, funcionar onde não deve. Porque o que acontece algumas vezes? Você não tem esse hábito, aí você vai, tá com vontade de fazer cocô na rua, você segura. Ou então você vai e faz a higiene com papel, que termina irritando. Quem deixa de usar papel, no dia que houver uma necessidade de usar o papel, quando ela passa o papel, ela vai perceber o quanto que um papel irrita o Um ânus. papel higiênico. Papel higiênico. Agora tem aquele de dupla face, né? Né? Pode ter quantas faces, não é para usar. Aí me pergunta, e o lenço umedecido? O lenço umedecido não são todos lenços também, não. Tem lenço com perfume, isso e aquilo que são substâncias irritantes, né? Então, o lenço umedecido, de acordo com o tipo do lenço, você pode usar, é uma opção menos traumática para fora de casa. Em casa é água. Sabonete, sabe aquele sabonete que não tem nada, sabonete totalmente sem perfume? Esse que é o sabonete. Sabonete que não irrita a pele. A pele do ânus é uma pele sensível, ela está guardada pela polpa do bumbum, ela está protegida. É diferente da pele da mão, né? Que está expostas aí a alterações de temperatura e tudo mais. A substância que você pegar o sanitário, o ânus não, tem uma pele muito sensível, tem que ser ali guardadinha. Então, terminou de fazer cocô, lavar com água, sabonete neutro e secar. A pele não pode ficar molhada, não pode ficar úmida. Pele úmida, pele molhada, abafada, cria fungo. Entendeu? Cueca, calcinha de algodão. De algodão? E sem então, ser olha... fio dental. Mulheres não podem usar fio dental. Mulher não pode usar fio dental? Não, né? Hoje tem até cueca com fio dental hoje. É, mas é um atrito, né? Sabe que tem cueca com fio dental, doutora? Tô sabendo. Tem vários homens que usam. É, mas não deve fazer rotina, né? Mas, gente, então é bem difícil, porque hoje todo mundo usa papel higiênico, né? Quando não tá em casa, você tá no trabalho, vai fazer ali, passa papel higiênico, né? É muito difícil uma pessoa não usar papel higiênico. Não, não é difícil, não é. Tudo é uma questão de hábito. Você foi acostumado desde a infância a usar papel. Então depois fica difícil, mas você pode realmente mudar esses hábitos. Entendeu? Pode não, deve, é diferente. Deve mudar. E secar, né? Secar com uma toalha, um pano macio. Tá? Gente, então tem que ter todo esse cuidado, né? Isso aí. Agora, doutora, falando desse diagnóstico, né? A colonoscopia, né? Sim. Que é esse exame, porque certo. tem muita gente que não sabe o que é colonoscopia. Os pessoal sabem o que é endoscopia. A colonoscopia é uma endoscopia do intestino grosso. Só que é pelo ânus. É pelo ânus, é do intestino grosso. Então, a colonoscopia é o método padrão ouro para prevenção e para diagnóstico de câncer de intestino. A idade, o que eu chamo de prevenção, é a ausência de sintoma a partir dos 45 anos para as pessoas que não são consideradas grupo de risco. Quais são os que seriam considerados grupo de risco? Quem tem histórico na familiar, né? Se você tem na família pessoas com câncer de intestino, você tem que começar a fazer, não com 45 anos, mas com 40 ou 10 anos antes do caso diagnosticado. Vamos supor que na sua família alguém teve um câncer de intestino com 40 anos. Os descendentes têm que começar com 30. Agora, doutora, entendeu? no final de semana retrasado, eu estava conversando com a mãe do meu estilista, né? E ela é do interior, veio fazer bateria de exames aqui em São Luís e tudo mais. E aí ela foi numa clínica ali na Coab, né? E era para ela fazer a colonoscopia. Só que aí a atendente lá disse que ela não poderia fazer porque ela tem 87 anos, né? E que ela deveria estar fazendo esse exame em uma clínica mais especializada, né? E aí eu falei, eu vou até perguntar para a doutora Doris para saber até se tem algum risco, até que idade, né? Por exemplo, ela com 87 anos, ela não pode mais fazer uma colonoscopia. Não, é bem assim. Vamos lá. A prevenção, 45 anos para quem não é grupo de risco. Para quem é grupo de risco, você começa aí com 10 anos antes. Até que idade você deve fazer uma colonoscopia? Não se recomenda mais colonoscopia depois dos 80 anos, depois dos do 80. ponto de vista preventivo, tá? Ou seja, o paciente aparentemente não tem sintomas nenhum que justifique, eu vou pedir preventivamente esse exame. Não deve se pedir. Não é que não se possa. Pode, se esse paciente houver realmente uma necessidade, se ele tem sintomas que indicam a necessidade do exame. Como o exame é um exame invasivo,
né, exame que requer um preparo bem rigoroso e é feito sob sedação, o correto com esses pacientes de idade avançada é que seja feito em ambiente hospitalar. Em ambiente hospitalar. Agora, doutora, fazendo esse diagnóstico, né, tudo mais, tem chance de cura? Bem, mas só antes de falar no tratamento, na cura, Sim. nós temos que lembrar que o câncer de intestino acredito que o único que possa ser realmente, né, ter uma prevenção. Uma prevenção. Por quê? Porque o câncer de intestino, ele não começa como um câncer. Na maioria das vezes, 80 até trabalhos que mostram até um índice maior, ele começa numa doença benigna, né, que são os pólipos intestinais. Então, quando eu faço uma colonoscopia, eu encontro um pólipo, eu retiro esse pólipo. O que é o pólipo? Pólipos são tumorações que se formam na parede do intestino de forma benigna, são tumorações benignas, Sim. certo? São alterações na parede do intestino benigna. Essas alterações, elas vão sofrendo displasia, que são também alterações nessa célula desse epitélio intestinal, até virar câncer. Então, quando eu tiro um pólipo, eu estou tirando um futuro câncer. Entendeu? Então, é realmente preventivo. Eu não estou fazendo um diagnóstico precoce. Eu estou tirando o que poderia ser um câncer, né? Tudo bem que quando eu pego um tumor numa fase inicial, também eu estou fazendo ali uma prevenção, eu estou tratando esse paciente. Aí, voltando ao que você falou, o câncer de intestino, ele é tratável e é curável, desde que diagnosticado precocemente, certo? Então, se eu faço um diagnóstico precoce, eu trato esse paciente, né, e ele vai ficar curado. Tem paciente que eu já operei não sei quantos mil anos não, exagero, mas que eu sou exagerada. E que está curado. É considerado curado. Então também vai por sorte, né? Não é sorte, é prevenção. Não, prevenção, né? Porque, doutora, eu fiquei pensando agora no caso do menino de 21 anos, né? Muito ele novo, chegou, né? Com um câncer em fase avançada. Ele já chegou avançado. Com metástase hepática e metástase pulmonar. Então, as chances dele de mesmo cura... sentindo os sintomas, sentindo dores abdominais... Como eu te falei antes, né? A doença na fase inicial, ela não tem sintomas. Ela não tem, tá? Ela vai apresentar esses sintomas já numa fase mais avançada da doença. Sim. Entendeu? É aqueles que eu te falei que são os sintomas de alerta, que é o sangramento, o desconforto. Por isso que tem que procurar, porque eu começo a sentir um desconforto aqui, minha barriga estufa aqui, aí tudo bem, eu melhoro aqui, tomo um remédio e melhoro. Daqui a pouco, se isso é persistente, gente, não considero como normal. Vamos saber o que está acontecendo. Vamos procurar, então, o primeiro passo é procurar um médico. Um médico, coloproctologista, e aí vai. Aí qual é o primeiro exame? Dependendo dos sintomas, dependendo da idade, você já pode pedir uma colonoscopia, que é o padrão. Não é endoscopia, colonoscopia. Para intestino é colonoscopia. A endoscopia é para o estômago. O estômago. E aí vem o quê? Gastrite, H. pylori. Úlceras. A gastrite e as úlceras, às vezes, são decorrentes do próprio H. pylori, né? Que é uma bactéria, né? Que pode levar às alterações aí nessa mucosa do estômago. Isso aí não é intestino, é estômago. O estômago. Tem a diferença, né? Do estômago com o intestino. Isso. Tá. Então, doutora, hoje a melhor coisa de fazer na vida é a prevenção. Prevenção. Né? Prevenção. E levar uma vida saudável, né? Porque hoje muitas pessoas estão aí correndo, né? O estresse colabora com isso? O estresse colabora com tudo, com né? Tudo. Com tudo. O estresse colabora a pessoa que é muito tudo. Estressada. Colabora, com certeza. O próprio estresse, ele é um dos fatores que alimentam uma microbiota que não é saudável. Esse desequilíbrio da microbiota já pode favorecer ali alterações inflamatórias que podem vir no futuro transformar em câncer. A pessoa que é muito preocupado, né? Que não dorme direito, que não vive bem, que come qualquer coisa na rua... Não faz uma atividade física. Aí vai para os eventos, tudo com... Ela tá falando de mim. Com os espumantes na mão. A doutora Dose quer que eu chegue nos eventos, né? Porque a gente recebe muito convite de eventos da sociedade. E aí, eu gosto muito de espumante, né? Só que eu também venho tratando agora, né? Gastrite, H. pylori, né? E tudo mais. E ela quer que eu pegue o espumante e fico só... Né? Ali no evento e não bebe, né? Tomando água. Tomando água, né? Isso aqui é importante. É importante. Beber bastante água é importante? Com certeza. Até porque, como eu te falei, uma das formas, inclusive, de alimentação saudável são as fibras.
E as fibras exigem água. Se eu comer fibra e não tomar água, eu posso obstruir meu intestino. Por exemplo, pela manhã eu como muito mamão, ou banana, ou abacate com granola. Granola é fibra. É um mix, né, de frutas secas com cereais, que as frutas e os cereais são fibras, né? Fibras e O açúcar é perigoso, doutor? açúcar é. Perigosíssimo. O açúcar, ele é a mesma coisa do estresse, ele vai te alimentar uma microbiota que não é saudável, né? Então, o ideal é realmente tirar aí o açúcar. Tu gosta de açúcar? Não, tô usando mais adoçante. Agora já falaram que adoçante também não é muito bom E usar. você tá trocando 6 por meia dúzia. Ah, então agora vai ter que tomar Não é café que você- sem açúcar. É muito ruim. É hábito. Hábito. Tem que se Tudo é acostumar. hábito. E hoje as latinhas de refrigerante sempre vem lá um alerta, né? É. Eles estão colocando agora o alerta, né? Acho que o Ministério da Saúde foi e bateu lá para poder botar o alerta. Gente, então é uma... Hoje, conversando com os amigos, a gente fica falando, gente, então para viver hoje, praticamente daqui a pouco vamos tomar só água. Não. Por quê? Porque não pode comer muito arroz, né? Açúcar, carne vermelha, para quem é carnívoro, né? Que eu falo. Que gosta de um churrasco. Não. A carne vermelha, ela tem um potencial aí de desenvolver câncer de intestino, né? Sério? Ela está dentro dos fatores de risco. A carne Mesmo se a vermelha, carne estiver bem assada. Principalmente. Ah, tem que comer ela crua? Não. Quanto mais assim, você queima, né, aquela carbonização, vai piorar ainda mais, vai liberar hidrocarbonetos aromáticos, que são substâncias cancerígenas, certo? O próprio ferro da carne, a fração M do ferro, ele também tem um fator que favorece o câncer. A comida gordurosa, as gorduras saturadas, elas vão se transformar em ácidos graxos que podem também facilitar o câncer de intestino. Então, mas o que comer? Você pode comer carne, só que você não vai comer aquela carne todos os dias. Aí existe uma recomendação de pelo menos 300 gramas por semana. Não comer todos os dias. E a alimentação saudável. Não é que vai deixar de comer, porque você tem que comer fruta, comer verdura. As pessoas, elas se habituaram a não comer isso. Eu pego paciente, não é um, nem dois, é vários, todos os dias, que não come fruta, que não come uma salada, que não come, eu não gosto, não come uma salada. Verdura. Não come nada. Mas acho que também vem da educação dos pais, né? Ali, quando é criança, né? Também, porque agora, filho de vegano, de vegetariano come, por que os outros não, né? E doutora, qual foi assim o paciente que você pegou durante sua trajetória, né? Toda aí na medicina, que mais marcou você, assim, que você ficou assim, mais abalada, mais sentido com aquele paciente? Assim. Já teve vários casos. Porque muitos anos, né? Anos. Teve um paciente que esse paciente, eu não era formada, para tu ter ideia, eu não era formada, eu estava no curso de medicina. E ele ficou no meu leito. E eu fui lá de manhã, escolhi a história clínica dele, ele era um morador de rua. Ah, cara. Quando eu voltei à tarde, que eu fui lá no leito dele, e ele, quando eu estava lá, chegava um paciente diferente, me olhava e ia embora. E ele era assim, ele tocava samba numa caixinha de fósforo como ninguém, né? E esse paciente, ele terminou evoluindo com óbito, entendeu? E assim, todo mundo que chegava lá me olhava, e teve um que segurou e disse assim: tu tens razão, realmente tua doutora é muito bonita. Ele tinha dito para os outros pacientes que a doutora dele era bonita, entendeu? Sim, que legal. Mas ele evoluiu com óbito, e quando eu cheguei na enfermaria... Tinha uma faixa de quantos anos? Uns 40 anos, entre 30, porque o paciente muito sofrido, né? Então, assim, entre 35 e 40 anos, porque às vezes a aparência, ela retrata, às vezes, uma idade, né, que não é a real. E eu cheguei na enfermaria nos dias depois, não recordo ao certo, foi o primeiro óbito que eu tive, e eu chorei, mas eu chorei. Eu chorei tanto com esse paciente, mas eu chorei demais, porque
sabe, terminou, eu estava ali todos os dias, e ele me tratava com tanto carinho. Quando me disseram que ele tinha, que eu cheguei, cadê meu paciente? O leito estava vazio. Me disseram que ele tinha morrido. Esse e um outro também, que eu já estava morando no Rio, que ele também tinha um câncer, já em estado avançado, e a filha dele chegou para mim chorando para não deixar o pai dela morrer. Ah, eu chorei tanto. E ele evoluiu com óbito, e eu chorei. Aí meu chefe me dizia assim, tu não pode fazer, ficar assim, tu não pode. Mas demonstrar, não tinha como, não era demonstrar, me envolver, né, com o paciente, mas não tinha. E, sabe, a menininha tinha 10 anos de idade, e ela veio me pedir para não deixar o pai dela morrer. Olha, a gente passa por situações muito complicadas. Muito complicado, né, doutora? E o câncer, o índice está muito grande. Qual é o recado que a doutora Doris deixa hoje para a população, né? Principalmente no mês de março, que é um mês de conscientização. Qual o principal recado que a doutora Doris deixa para todos nós? Tem um slogan que a gente está vendo muito aí no Março Azul, que é prevenção, né? Cura, salva vidas. Prevenção salva vida. Então é se prevenir. Então todo mundo, mesmo que não tenha sintoma nenhum, que a prevenção é a ausência de sintomas. A partir dos 45 anos, fazer uma colonoscopia. Todo ser humano tem que fazer colonoscopia. Quem tiver nem todo mundo vai conseguir fazer isso, né? Porque é um exame que realmente não é tão fácil, é um exame que não é tão barato. Mas quem tiver a oportunidade, tiver a chance de fazer uma colonoscopia, independentemente de sintoma, a partir dos 45 anos. Quem tem histórico familiar ou tem alguma doença inflamatória intestinal, tem que começar a fazer bem antes dos 45 anos. Prevenção salva vidas. Então a gente tem que se prevenir. Teve qualquer sintoma, qualquer mudança no trânsito intestinal, mudou aí a coloração das fezes, mudou a forma das fezes, começou a ter sangramento. Gente, sangramento nós chamamos de sinal de alerta, então tem que procurar o coloproctologista. Muito importante. Então, doutora Doris Rocha, coloproctologista, é uma das melhores médicas do nosso estado, do Maranhão. E o que é bacana, que a doutora Doris Rocha sempre está viajando, sempre está procurando aí participar de fórum, workshops, de cursos, né? E isso é bacana, né? De congressos. Nós temos que estar participando, até porque as coisas, cada dia tem mais novidades, né? As coisas vão mudando rápido, né? Atualmente, mais do que nunca. A modernidade, né? A tecnologia. E, doutora Doris, hoje a senhora atua tanto no seu consultório particular, né? Que é no Renascença, atua no Hospital São Domingos e também na clínica. Eu tenho 2 consultórios, que é a Clínica Doutora Doris Rocha e tem a CPM, que é a Clínica de Proctologia do Maranhão. Que foi uma das pioneiras. Foi, né? A primeira. A primeira clínica do estado do Maranhão. Eu acho que foi uma das primeiras do Norte e Nordeste. Do Norte e Nordeste? Direcionada só para proctologia, sim. Porque quando nós fizemos a nossa clínica, nós tínhamos toda uma estrutura de centro cirúrgico, nós internávamos, operávamos, fazíamos tudo lá dentro, né? Não era como hoje, nós estamos restritos mais à parte diagnóstica e na própria clínica, né? Nós não fazíamos mais cirurgias na clínica. A clínica se mudou, lá no Renascença Center, então nós não fazíamos mais cirurgias, só a parte diagnóstica, de exames e tudo mais, com os exames, as cirurgias a nível hospitalar. Então, quero agradecer aqui a doutora Doris Rocha, nossa coloproctologista. Doutora Doris, então, quem quiser conhecer seu trabalho, né? Como é que faz? Nós temos o Instagram, sim, né, que é @Doris Rocha, Doris Rocha Santos. Doutora Rocha Santos. Não tem doutora não, é só Doris Rocha Santos. Rocha Santos. Vamos aí, lá tem inclusive informações a respeito de câncer e tudo mais. Que legal. Então essa é a doutora Doris Rocha, que eu quero agradecer de coração. Eu hoje a gente, além de saber um pouco da área profissional dela, ficamos sabendo também que ela não é ludovicense, ela é caxiense, né? Falando um pouco também da vida acadêmica, de romance, isso é muito importante. E eu tenho uma admiração enorme pela doutora Doris Rocha, e sempre está me atendendo com muito carinho. Às vezes eu ligo para ela, né? Às vezes ela está ocupada, me atende no outro dia, né? Ou mais tarde. E isso é legal, porque a gente se tornou amigos, né? E eu sou muito paranoico com algumas coisas. E aí eu fico, doutora Doris, é isso, tal. E às vezes ela até me fala de outros assuntos
da medicina, né? Que não tem nada a ver com a proctologia, né? Mas ela sempre está me orientando a fazer esse tipo de exame, né? Essa bateria de exame e tudo mais, né? Então, muito obrigado pela sua participação aqui, doutora Doris Rocha. Eu que agradeço, William, essa oportunidade de poder, né, levar para a população, né, que é importante a prevenção. O câncer de intestino está aí com uma incidência muito grande e que é uma mortalidade muito alta quando não é diagnosticado de forma, né, precoce. Tem aquele ditado, você é o que come? Também. Né? Também. Então, vamos se alimentar direito, minha correta, gente, né? De forma se alimentar bem, vamos largar o refrigerante, né? Fazer atividade física. Bebidas alcoólicas. Também. O fumo. O fumo, o tabaco. Então, muito obrigado, doutora Doris Rocha. E para você que sempre está me acompanhando, espero vocês sábados, às 10h30 e domingo, às 7h30, no programa Top, na sua telinha da TV São Luís, Rede TV, canal 8.1, tá vendo muitas novidades. Já estamos com o nosso primeiro evento do ano, que é o famoso Mocotop, né? Doutora Rosa, se comer muito mocotó... Comida muito gordurosa. É muito gordurosa, mas tem muito colágeno. Mas cuidado com a gordura. Uma coisa que não se come todo dia. Vai ser só um dia, só um fim de semana, né? Só um domingo ali com samba, pagode, forrozinho. Vai vir aí, gente, a 4ª edição do Mocotop, dia 25 de maio, lá no Imperial Eventos, no Calhau, para você que quer ser um patrocinador aí do nosso evento. É um evento beneficente, que vamos tá ajudando aí a Escola de Cegos, que fica ali no Beckmão, para comprar algumas bengalas que eles estão precisando. Vai ter música, gente bonita, né? E vai ser muito bacana. A camisa, ó, R$200, né? 250 a camisa. Na casadinha sai 200, com direito a tudo, ó. Buffet de mocotó, open bar, né? E open food, que é de mocotó, com as entradinhas. Então, eu espero todos vocês no primeiro evento do ano, que é o Mocotop, realização aí da WS Entretenimento e Marketing. E voltamos aí no próximo episódio com mais assuntos interessantes. Doutora Doris, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, gente, ó, beijo de luz, tchau, tchau.